Boa tarde a todos. Estamos aqui no grupo de estudos em aprendizagem de máquina, no dia 28 de abril de 2020. Hoje a gente vai ter uma apresentação do Ítalo. O Ítalo vai falar um pouco aí sobre uma análise de dados sobre Covid-19, usando aí o Google Colab. E eu já passo a palavra ao Ítalo, e agradeço já de antemão. Obrigado, Ítalo. Por nada, Regis. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de saber se todos já têm acesso aí ao Colab para começar um notebook. Então, os dados que serão trabalhados hoje, o intuito é ser uma apresentação simples, apenas para começar a utilizar o Colab e as bibliotecas Pandas e NumPy do Python. E como eu escolhi os dados do Brasil I/O, que é um portal que tem dezenas de colaboradores, entre eles o Álvaro Justin, e eles coletam dados sobre a Covid-19 a partir dos boletins epidemiológicos dos estados, e aí eles fazem isso também para os municípios, mas a gente vai ver que os valores dos estados, eles parecem estar mais completos. Então eles pegam das secretarias de saúde estaduais os boletins e vão atualizando diversas vezes ao dia esses dados. Eu vou deixar aqui o link já para os dados no formato CSV, que a gente já pode importar direto lá no Colab. Aí está o link já no formato de tabela, no formato de CSV, e a gente já vai poder começar a trabalhar com eles no Colab. Então, se alguém ainda não criou, não tem o acesso ao Colab, é só você logar com a conta do Google e, a partir daqui, criar um novo notebook para a apresentação. Todo mundo conseguiu criar o notebook e acompanhar aqui, até aqui? Então, as bibliotecas que a gente vai utilizar hoje são Pandas e NumPy. Pandas é uma das principais bibliotecas utilizadas pelos cientistas de dados, por ser uma biblioteca simples, porém poderosa. Ela foi feita e ela é utilizada para análise de dados, e ela fornece estrutura de dados poderosas e fáceis de usar, que são as series e os data frames. As series são como um array unidimensional, uma lista de valores, só que eles têm acoplado a eles um índice, que é o index para cada valor. E os data frames, eles são como se fosse uma tabela, onde tem linhas e colunas, seguindo um formato mais ou menos de uma planilha, por exemplo. E aí a gente pode utilizar diversos métodos para series, para manipular os data frames e visualizar os dados. Primeiramente, a gente vai importar o Pandas, através desse comando, e aí a gente vai poder utilizar ele como PD, e vamos importar também o NumPy, que é uma biblioteca do Python para cálculos numéricos, manipulações, matemáticas e coisas do tipo. Aí a gente pode executar essa célula, isso aqui é uma célula do Google Colab, e cada célula, com o código que você escrever, ela tem que ser executada, primeiramente, para poder rodar uma célula que depende dela, seguinte. E a primeira execução ela pode demorar um pouco mais, mas depois isso é feito de forma mais rápida, porque tem que iniciar primeiro a máquina virtual lá no servidor do Google. Então, depois de importar as bibliotecas, a gente pode começar a utilizar ela. Primeiramente, a gente vai querer trazer os nossos dados para cá. Como a gente vai fazer isso? Criando um data frame. Então, utilizando uma função do Pandas,
a gente vai ler esses dados no formato CSV. Aqui eu posso passar diretamente um link para os dados em CSV, que foi justamente esse que eu passei no chat, ou eu posso passar isso para uma variável e passar a variável aqui como parâmetro. Vou passar diretamente aqui os links, e o nome do meu data frame é DF, e se eu colocar esse data frame só apenas DF, ele vai me permitir visualizar o que foi criado. E aqui estão nossos dados. São tabelas é uma tabela com algumas colunas, como data, por exemplo, a data de hoje, então já tem atualizações de casos de hoje, nesse nosso dataset. O estado, as cidades, porque também ele inclui algumas cidades. Place type, que pode ser cidade ou estado. Casos confirmados, número de mortes. Slash, aquela é a última atualização, a partir do último boletim que foi emitido, eles fizeram a última atualização. Então, ao passar dos dias, o que era slash vai se tornando false, porque novas atualizações vão sendo surgidas. Então, população estimada de 2019, o código da cidade no IBGE, casos confirmados por 100 mil habitantes e uma taxa de morte. Primeiro aqui, nesse primeiro contato, a gente não vai trabalhar com todas essas colunas, mas a gente já vê isso abaixo, e a intenção de hoje é somente visualizar casos confirmados e números de mortes por estado, e depois comparar, por exemplo, entre esses estados. Então, a gente ainda não vai trabalhar com outros parâmetros. Para fazer isso, eu já percebo aqui que seria interessante se eu tivesse somente os estados, já que eu não quero trabalhar com os estados. Então, nessa coluna Place Type, eu queria selecionar todas as linhas que contenham state. Eu quero somente os estados. E a gente pode fazer isso utilizando um método do Pandas, que ele faz essa busca nos dados. Eu vou guardar isso em um novo data frame, que eu vou chamar de dados, e o método a ser utilizado vai ser o lock, e aí como parâmetro eu tenho que passar algo antes da vírgula e algo depois da vírgula. O que é que isso se refere? Se refere ao que eu quero fazer, o que eu quero buscar nas linhas e nas colunas. Nas linhas, antes da vírgula, eu quero todas as linhas dentro da coluna Place Type do meu data frame, somente aquelas linhas que tiverem state, não quero as que tiverem city. Então, eu posso fazer isso, pegando aqui df.placetype, eu estou acessando a coluna placetype dentro do meu data frame, e aí eu vou comparar para essa coluna todos os valores que forem igual a state, que é o que eu quero pegar. Por enquanto, nesse data frame aqui, eu ainda vou pegar todas as colunas. Isso a gente vai remover as colunas somente depois, vai filtrar. Então, eu coloco 2 pontos, e aí ele vai me trazer todas as colunas. E a gente pode visualizar esses dados também. Então, aqui ele trouxe todos os valores, só que agora somente onde em place type eu tenho o estado. Tenho 1.188 linhas e 11 colunas. Por que 1.188 linhas? Porque tem as datas de atualização de um diferente estado. Então, São Paulo vai aparecer diversas vezes porque vários dias foram sendo atualizados. Então, isso vai contar nas linhas. Aí, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer aqui é verificar se todos os estados do Brasil já tiveram casos registrados, né? A essa altura, depois de mais de um mês, quase 2 meses que a doença começou no Brasil, é possível que sim, mas a gente pode verificar isso de uma forma rápida. Acessando a coluna de estado e utilizando a função unique. E aí ele vai me retornar um array com os objetos únicos que estão dentro dessa coluna, que são os estados. Como eu disse, São Paulo se repete muitas vezes, mas eu quero somente as entidades únicas que vão se repetir ali. Então aqui eu tenho os estados que já tiveram casos registrados do Brasil de Covid-19. A gente pode pegar esse mesmo comando aqui e só dar um len para contar de forma mais rápida e verificar 27. Então, todos os estados do Brasil já têm casos registrados nesse nosso dataset de Covid-19. Feito isso, como eu disse, a gente não vai trabalhar com todas as colunas hoje, vamos filtrar, desestruturar o nosso data frame e criar um novo data frame a partir das colunas de interesse, que normalmente serão a data, o estado, o número de casos confirmados, o número de mortes e se aquela é a última atualização.
Então, a gente pode criar um novo data frame. Os colchetes, eles servem para desestruturar um data frame, por exemplo. Então, aqui eu quero desestruturar, quero passar para dados estados, o meu novo data frame que eu estou criando, somente algumas colunas selecionadas de dados. E aí, dentro desses colchetes, eu posso passar uma lista. E aí vai ser justamente a lista com as colunas, com o nome das colunas que eu quero desestruturar e passar para o meu novo data frame. As colunas de data, estado, casos confirmados, mortes e o isLast. E aqui a gente pode verificar esse novo data frame utilizando mais uma função do Pandas, muito fácil, que é o read. Esse read ele vai mostrar as 5 primeiras linhas. Por que 5? Porque por padrão foi implementado na função que se você não preencher aqui nenhum parâmetro, vai mostrar as 5 primeiras linhas. Tem também o tail, que é para mostrar as 5 últimas, e, novamente, se você deixar em branco, isso é por padrão, mas você pode colocar aqui 10, por exemplo, e aí eu posso verificar 10 linhas, as 10 primeiras linhas desse meu novo data frame. Então, eu tenho somente agora a data, o estado, o número de casos confirmados, o número de mortes e se essa é a última atualização para aquele certo estado. Aqui tem um index que acompanha também esses novos dados. Todo mundo está conseguindo acompanhar? E se tiver alguma pergunta no chat, você me avisa, viu? Por favor. Aviso sim. Pronto. Então, eu vou seguindo aqui. Ok, agora eu tenho esses dados sobre os nossos estados, só que a minha intenção aqui é visualizar dados para um estado em específico. E depois, no prosseguimento do estudo, comparar com a visualização de dados de outros estados em específico. Então, primeiro eu vou criar agora variáveis para fazer essa manipulação de forma manual, mas lá na frente no estudo a gente pode criar uma função que unifique todo esse processo. Então, essa minha variável vai receber a sigla SP, que é justamente o estado que eu vou querer verificar. Situação é o tipo de caso. Eu vou nomear de acordo com a coluna que eu tenho interesse. Eu tenho interesse nos casos confirmados. Quero saber a quantidade de casos nesse primeiro momento. Então, vou criar essas duas variáveis. Agora, a gente vai utilizar novamente o lock, só que ao invés de pegar os estados em si, eu quero somente as linhas do meu data frame em que na coluna estado tenha SP, justamente utilizando essa variável que a gente criou para manipulação. Então, eu vou criar um novo data frame, chamado dados de São Paulo, e aí eu vou aplicar um lock no dados estados, que é o data frame anterior que eu tinha, pegando dados estados.state, somente as linhas que forem igual a estado 1, que é o nome da minha variável que contém a sigla para São Paulo. É o processo exatamente que a gente tinha feito mais acima, só que utilizando uma variável para manipulação. Para as colunas, eu quero todas as colunas por enquanto. Então, posso verificar novamente esses dados. Então, agora eu tenho 61 linhas que são somente dados de São Paulo. Só que, como eu falei, a gente vai querer trabalhar agora a partir só de um dos dois tipos, né? Se eu quero confirmados ou se eu quero as mortes. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira interessante e fácil, aplicando uma função do Pandas, onde eu quero agrupar pela data a situação que eu vou passar também com o número de casos. Então, eu vou montar um data frame que vai me ter as datas e o número de casos a partir daquelas datas iniciais. E eu posso mostrar isso como uma forma de criar uma linha do tempo. E aí a gente pode ver a partir do primeiro dia quantos casos e essa evolução, que é justamente o que a gente vai querer ver mais na frente para comparar com outros estados. A gente pode fazer isso através de um método chamado groupBy. E aqui o que é que eu vou passar? Eu quero agrupar pela data e somar
fazer um somatório desses casos através da situação, que é essa variável que eu criei aqui acima para manipular, que vai me dar os casos confirmados. Então, aqui o que eu estou passando é uma das colunas desse data frame que eu quero manipular. E a gente pode aplicar um outro método, o reset index, só para ele mostrar a partir do zero como vai ficar a nossa visualização. Um index, vou zerar o index para não ficar com esses números aleatórios. O que a gente tem? A partir do dia zero, no dia 25 de fevereiro de 2020, nós tivemos o primeiro caso confirmado em São Paulo. E isso mostra todo o percurso durante esses dias que os dados foram atualizados. Hoje nós já temos, então, 61 dias de que a doença atingiu o estado de São Paulo, e ainda esses dados vão ser atualizados ainda mais tarde, pelo dia de hoje, como a gente ainda está em meio-dia, mas temos, por enquanto, 21.696 casos no estado de São Paulo confirmados. Só que essa visualização, ela é importante aqui, que a gente quer ver quando começou, quando a doença começou a atingir aquele certo estado, mas concorda que quando eu vou comparar com outros estados, a data já não é mais um fator tão interessante. Por quê? Porque a doença ela atingiu estados diferentes em dias diferentes. Então, em São Paulo, foi 25 de fevereiro que a gente teve o primeiro caso confirmado. No Ceará, já foi quase na metade de março que a gente foi ter o primeiro caso confirmado. E tem diversos outros fatores, como população, como as medidas que foram tomadas em relação à quarentena, isolamento social. Então, o que é justo a gente comparar é em relação a dias de que a doença atingiu aquele certo estado. Então, no dia zero de São Paulo e no dia zero do Ceará, não se importando mais com a data, aí a gente pode ter uma comparação para verificar justamente essa evolução. Aí, mais futuramente, a gente poderia prever, baseado nos dados de São Paulo, quais seriam o número de casos no dia 60 do Ceará. Só que isso envolve uma série de outros fatores. Então, o que a gente vai fazer aqui é remover essa coluna de data e deixar apenas o index e os casos confirmados. Então, esse método drop é um método do Pandas para remover, e eu vou passar como parâmetro uma lista de colunas, que nesse caso é somente date. Agora eu vou renomear para que aqui em cima, onde tem confirmed, fique a sigla daquele estado. Porque mais na frente a gente vai juntar um data frame que vai juntar vários estados desses e aí a gente vai poder comparar. Então, só para questão de identificação, eu vou renomear colocando a sigla, utilizando aquela variável que a gente criou acima. Foi feito aqui é utilizando esse método columns e passando para ele o estado 1, que continha a sigla SP, contém ainda a sigla SP, então só renomeei a coluna, e apliquei o método tail, que é aquilo que eu falei, ele vai trazer as últimas 5 linhas, como eu deixei vazio os parâmetros. Então, esses são os últimos 5 dias de casos registrados em São Paulo. Dá para a gente acompanhar a evolução. Eu posso também fazer um plotar um gráfico para saber a situação, a curva de casos confirmados em São Paulo. E essa seria a curva ao decorrer dos dias e do número de casos confirmados no estado de São Paulo. Essa função plot, ela é do Pandas, só que ela por baixo utiliza uma outra biblioteca que a gente pode até ver em outros encontros, que é a Matplotlib, para visualização de dados. Pronto, então, até aqui, o que é que a gente fez? A gente pegou os dados originais, filtrou somente os estados, porque a gente queria trabalhar só com os estados, verificou-se quais estados e quantos estados do Brasil já tinham casos registrados, depois criou um novo data frame, desestruturando esse data frame anterior, passando somente as colunas que a gente vai trabalhar hoje, e depois
filtrou para ter dados somente sobre um estado em específico, né, que é o estado de São Paulo. E aí a gente pode visualizar como uma linha do tempo, a partir do primeiro dia até o dia atual da pandemia, a quantidade de dias já que a doença atingiu o estado, o número de casos e um plot do gráfico. O que a gente vai querer é fazer isso para mais, por exemplo, um estado e juntar em um outro data frame e comparar a situação desses dois estados. Então, a gente vai repetir esse processo, só que, primeiramente, vamos criar um novo data frame vazio, que é quem vai agrupar todos esses estados que a gente vai trabalhar. Então, para criar um data frame vazio, também utilizando o Pandas, e aí o data frame está vazio. Agora a gente vai concatenar esse data frame vazio com o data frame que contém os casos de São Paulo. E depois a gente vai repetir o processo para um outro estado. A gente pode trabalhar, por exemplo, com os dados do Ceará, e aí vai concatenar nesse data frame COVID também. E aí a gente vai ter lado a lado alguns estados que a gente pode comparar. Isso ainda está sendo feito de forma manual, através de manipulação de variáveis, mas também a gente, mais lá na frente, pode criar uma função que unifique todo esse processo. Essa função concat é também do Pandas e ela pode concatenar data frames. Então, vou passar aqui, entre colchetes, a lista de data frames que eu quero concatenar, que no caso é COVID, o próprio data frame vazio, com os dados de São Paulo. Vou passar outras duas propriedades, que é ignore index como false, não quero ignorar o index que vem dos dados de São Paulo, e axis, que é igual a 1, que é para dizer que a gente está trabalhando com as colunas. Podemos visualizar aqui os dados e... eu vou ter que resetar aqui porque eu executei 2 vezes do estado de São Paulo. Então, pronto. Aqui a gente vai ter os dados sobre São Paulo a partir dos dias e de casos confirmados. E agora a gente pode repetir, então, o mesmo processo para um estado diferente. Utilizando a sigla agora CE para Ceará. Pegando também os casos confirmados. E a gente vai fazer o lock para selecionar, aplicar o método lock também para selecionar todas as linhas em que o estado é o Ceará. A coluna state, todos que forem igual a estado 2, que contém a sigla do Ceará. Pegando todas as colunas daquele antigo data frame. Então, podemos visualizar aqui os dados do Ceará, ainda naquele antigo formato, como data, o estado que é somente Ceará, número de casos confirmados, que na atualização ainda de ontem, 6.260, número de mortes, e essa é a última atualização. Ainda não teve atualização para o estado do Ceará no dia de hoje, nesse nosso data frame. Vamos agrupar agora pela data e pelo número de casos. Somando o número de casos, a partir da situação que é casos confirmados, e resetando o index para a gente ter uma noção de quando foi o dia zero, de quando foi o primeiro dia que teve casos confirmados no Ceará. Então, tá aqui, ó, no Ceará, 9 casos foram confirmados de acordo com esse dataset no dia 16 de março. Acho que talvez teve alguns casos que foi 1 ou 2 dias anteriores, mas nos nossos dados, eles confirmaram, eles começaram a trabalhar no estado do Ceará a partir do dia 16 de março, com 9 casos confirmados. E já temos 42 dias de que, a partir do primeiro dia,
que a doença foi confirmada aqui no nosso estado, com 6.260 casos, segundo a última atualização. Repetindo o processo, agora a gente vai tirar a coluna de data para depois inserir, concatenar com o data frame e comparar somente com os casos de São Paulo a partir dos dias. E vamos renomear para que essa coluna com o nome confirmado fique com a sigla do Ceará. Então está aqui os últimos 5 dias registrados no Ceará. Esse dia aqui ainda é o dia de ontem, dia 27, se não me engano, e os dias anteriores a eles. Podemos agora verificar a curva dos dados para o estado do Ceará a partir dos dias e do número de casos. E aí a gente pode voltar aqui um pouco acima e ver a de São Paulo, o formato que segue. E a do Ceará. Agora, vamos agrupar naquele novo data frame chamado COVID, para juntar os dados do Ceará e deixar lado a lado com os dados de São Paulo. Então, aqui a gente tem agora um data frame que tem os casos de São Paulo e os casos de Ceará a partir do dia 0 no estado de São Paulo e a partir do dia 0 no estado do Ceará. Então, no primeiro dia, em São Paulo teve um caso confirmado, no Ceará tiveram 9, e assim vai seguindo. Essas colunas que tem not a number, NaN, é porque quer dizer que o Ceará ainda não atingiu 56 dias desde o primeiro dia que houve um caso confirmado. Por isso a importância da não comparação com a data, porque a data não bateria porque começou antes a pandemia no estado de São Paulo do que no estado do Ceará. Quer dizer, não. Só acrescentando, Ítalo, que, por exemplo, ele ficou em fracionário aí, né, float. 9.0, porque esse tipo de dado, not a number, ele é como se fosse um objeto, ele não é representado como inteiro. Então, o Pandas, ele tenta ser inteligente para identificar os tipos. A partir do dado existente, se ele perceber que só tem inteiro ali, ele tenta usar inteiro. Se ele percebe que, por exemplo, nesse caso, tem números e dados nulos, que é o caso aí, que não é um número, tá vazio lá, aí esse não é tipo null pra gente, quando a gente está trabalhando com Java, né, ou mesmo em Python, None, quando você não tem a referência, aí o que ele faz? Isso não é representado no inteiro, mas no float, sim. Aí ele pega aquela coluna e transforma em float, é por isso que a gente está tendo aí esse 9.0, 10.0. Se tu colocar um ponto info aí, coloca covid.info, ele vai dizer quais os tipos que ele identifica para as colunas. Info, deixa eu ver, describe. É porque... Describe vai esconder os dados eu acho que é o info mesmo, eu não sei por que... Deixa eu selecionar somente a coluna de Ceará. Não, tu pode, ele mostra de todas. É porque deixa eu ver. É porque tu tá retornando a função. Bota entre parênteses info, covid.info.
Entre parênteses aí. Sim? Agora vai dar certo. Tá aí, ó. Certo. Ele pega todos os tipos aí, e a gente já tem várias colunas aí, é isso? É, né? Tem 61 linhas de São Paulo e ele atribuiu todos a inteiro. É. Aí, a partir da linha 42 aqui, se eu não me engano, que é a Não, gente não... são 42. Tem 42 valores não nulos. Ah, pronto. E aí ele pega, ele tem várias colunas aí, Ceará, não é isso? É. Acho que aqui são as linhas do... Não, ele Não, ele pegou várias... executou várias vezes a célula de Ah, concatenação. é Tá. verdade. Foi porque eu executei, tem que resetar. Exato. Deixa eu ver aqui, acho que tem que resetar de São Paulo. Só essa. Não, vou ter que executar aqui. Data frame vazio. A função inf é bem legal porque ela nos dá uma ideia dos dados que a gente está utilizando e a gente percebe claramente que o dado usa bastante espaço, né? Quando a gente usa 64 bits, né, para representar um número, é muita coisa. Vou deixar aqui, covid.info. Pronto, agora ele só tem as duas colunas. Pronto. Ambas vão usar o mesmo espaço, certo? Só que esse NaN, esse NaN, not a number, ele só consegue ser representado no float, não é representado no índice. Se a gente converter essa coluna para inteira, ela vai ficar zerado aí, né? Ele não vai conseguir representar um dado que não é numérico, ou nulo, ou coisa do tipo. Pode seguir, Rez? Claro, sim. Agora a Só gente... um comentário mesmo. Certo, certo. A gente pode plotar para comparar os dois estados. E aqui tem as duas curvas de São Paulo e do Ceará. Ítalo, Oi. uma outra dica, né? Se você quiser ver, por exemplo, o gráfico maior, às vezes a pessoa quer ver com mais detalhe o gráfico, né? Tem o grid que facilita a gente ver os números, né? Assim, se tu botar aí para habilitar o grid, Como acho que parâmetro? é o parâmetrozinho. Quais propriedades você quer passar, Rez? Eu acho que é grid true, né? Não? Grid igual a true. Ah, pera. Ver se eu queria pegar só outra coisa. Pronto, olha só como já fica Sim, sim. fácil da gente identificar os números, assim, mais fácil, né? E uma outra para tornar o gráfico maior, deixa eu só. É o DPI, dot per inch, tu pode botar. Não sei se vai funcionar. Ele funciona bem no Matplotlib, eu não sei. Pode. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem um. Tem uma Pode usar o propriedade. Pig Size, se quiser. Essa propriedade do Matplotlib, o Fig Size. Ele tem Dentro DPI, tem? dessa Ele tem um plot, tá DPI, certo. dá uma olhada. Normalmente, mesmo no Matplotlib, eu prefiro o. Acho que não precisa nem importar o Matplotlib, não. Deixa eu ver bem aqui. Qual o nome da propriedade, Raiz? DPI. É o dots DPI, per inch. Dots per inch, pontos por polegada. mas fica só assim, DPI mesmo. No Matplotlib bota 100. O padrão eu acho que é 72. Deixa eu executar aqui. Não dá não. Ele não sabe o que é, não.
Deixa eu importar aqui, colocar o fig size. Mas bota o fig size mesmo, o fig size já resolve no Panda. Bota fig size 1010. A propriedade é figure, tem que... Pode colocar aqui Tu direto? não precisa nem importar matplotlib, não. Tu pode já botar. Daqui direto? Dá. Aqui ficou muito grande, peraí. Deixa eu diminuir aqui. Fig size. Fig size igual, abre parênteses. Já deu certo, né? Deu aqui. Só que eu acho que também tá muito grande. Deixa eu diminuir. É só ajustar o tamanho. Pronto, aqui tá melhor visualizar. 6 por 6 vira um quadrado, né? Então, se quiser um retângulo, tem que... 12 por 6. É x e y aí, né? X e y. Você consegue ajustar. Quer colocar mais alguma propriedade, Rez? Para visualizar? Na verdade, não, tu pode continuar, porque aí já incluiria, assim, o DPI não vai dar certo direto no Pandas, né? Então, eu acho que era só para a gente mostrar que é possível, porque tem pessoas que às vezes acham pequena, né, a figura que o Pandas mostra, Sim. e é possível também configurar o gráfico botando um título e tal, né? Você consegue configurar, nesse caso aí não tem título, os eixos também não tão discriminados o nome dos eixos, né? Mas tudo isso a gente consegue. Eu acho que tu consegue até direto lá, né? No plot. Eu acho que tu consegue definir essas coisas. Dá para colocar o title só assim? Eu não lembro, mas eu acho que dá. Tentei. Deixa eu ver aqui. Dá. Olha aí. Então a gente consegue fazer algumas configurações de forma bem simples no Pandas. Pode, para alguns encontros futuros também seria interessante a biblioteca Matplotlib, também ela é muito interessante para essa visualização de dados. Uhum. Na verdade, o Pandas usa ela por baixo, né? Por baixo o Pandas implementa ela. Até deixa eu tirar o plt.show aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, Matplotlib. Exato. E se, por exemplo, não quiser que apareça esse negócio esse matplotlib, eixos e tal, é só tu botar um ponto e vírgula no final da linha aí. Dessa linha? É. Interessante. Aí ele mostra limpinho. Pode continuar. Pronto, vou continuar aqui. Agora, como a gente já fez isso, criou os dois estados, manipulando a partir de variáveis, a gente pode fazer uma função que deixe bem mais fácil todo esse processo. Então, eu vou receber aqui como parâmetro dessa função os dados, algum data frame que contenha os dados, uma lista de estados, que vão ser os estados que eu quero concatenar no meu data frame e comparar, a quantidade de dias, a partir de quantos dias eu quero comparar, e a situação, se vão ser para casos confirmados ou então para mortes. É só um pouquinho da análise, né, Ítalo? Isso quer dizer que o Ceará, ele está agora, né, muito próximo a São Paulo. Sim. Em relação ao número de casos confirmados. Então, a gente percebe que depois de 40 dias,
o número de casos confirmados é muito parecido. Inclusive, teve um momento que ultrapassou, né? Exatamente. Vou colocar o começo do Ceará. O começo no Ceará pareceu bem pior, olhando assim pela... Uma análise bem interessante essa. A gente vai fazer um for, criando um estado, que vai ser o estado que vai ser passado para percorrer a lista de estados. E aí, o que a gente vai fazer é repetir todo aquele processo, só que dentro de uma função. Então, primeiro vamos utilizar o lock para que pegue apenas as linhas que contém aquele determinado estado, depois agrupar pela data e pelo somatório dos casos, depois renomear a coluna para ficar padronizada com as outras do data frame e concatenar, por fim. Então, basicamente, o que a gente faz nessa função, como eu já falei, é filtrar por cada estado da lista de estados que a gente vai passar e fazer esse processo para cada um deles, pegar somente as linhas que contém aquele estado, agrupar pelo número de casos, remover a coluna de data e renomear a coluna com a sigla do estado. Depois a gente vai concatenar no data frame principal e, ao final do processo, todas as linhas desse meu data frame principal, elas devem estar iguais à lista de estados que a gente passou. Então, vai ter a sigla dos estados de acordo com o que a gente passou. E o retorno vai ser o data frame com o read, para exibir somente as colunas a partir do tanto de dias que a gente passou. Alguém tem alguma sugestão sobre os dados que a gente pode, os estados para serem comparados? Uma lista de alguns estados? Bota os mais, né? Colocar São Paulo, São Ceará, Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco. Distrito Federal, não. Ou Goiás. Também. Por estado, atualmente, né, agora, temos São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, os mais. São Paulo com 24.041, Rio de Janeiro com 7.944, Ceará com 6.918 e Pernambuco por 5.724. Isso aqui do que eu estou vendo aqui
tem um botzinho do Telegram que você vê com facilidade nesses dados. O Distrito Federal, no começo, ele tinha realmente... Vou até deixar aqui para mostrar isso, que ele começou como um dos 3 principais estados, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, mas logo o Ceará ultrapassou. O Amazonas vem depois de Pernambuco e a Bahia depois do Amazonas. A Bahia também começou com mais e foi ultrapassado, né? Interessante, gente, que a gente vai percebendo que os estados agora do Nordeste, eles passam, a gente vai ter logo no topo, né, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, né, vários estados. Os estados do Sudeste aparecem logo no início, mas em seguida a gente vai ver logo os estados do Nordeste. E aí o Amazonas aí aparece no meio aí, um estado da região Norte. Errei alguma coisa aqui no meio do caminho. Ah, faltou pdf.dataframe. Mais alguma coisa? Alguma coisa. Deixa eu olhar aqui no outro do Covid. Exis, porque tu botou um S. Ah, foi um X, sem querer. Pronto. Tá aqui. Comparação do São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. E aí a gente pode plotar isso também. Hoje, vendo... Peraí, não tô atualização. O Distrito Federal só tem 1.125 casos hoje, e ele já está com mais dias desde o primeiro registro do que, por exemplo, o Ceará, Pernambuco. O Ceará é o que tem menos dias desses, só até agora 42 dias. É isso? Ou esse é o Rio? É isso mesmo. Deixa eu plotar aqui o gráfico. A curva dos 5 estados. Se tu quiser, Ítalo, tu pode limitar a 50 aí. Tu dá um head 50. Para pegar... Não, aí mesmo, lá embaixo, na hora de plotar o gráfico. Tu bota covid.head 50. Que aí a gente vai ver só os dados que estão... Que São Paulo começa, assim, continua, né? Assim. Aí a gente tem
O Distrito Federal, ele até começou junto que nos primeiros 10 dias, alguma coisa assim, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, mas ele não cresceu quanto esses outros. Então, nessa função que você criou, eu não estou mais, estava tentando fazer aqui, mas fica muito ruim, é melhor acompanhar só para... Copia aí, Ítalo, no chat. Pronto, Essa função que você criou, você poderia também passar qual é a label, né, que você está interessado em analisar. Porque, por exemplo, você está pegando o número de casos, né? Sim. Eu não sei se aí nessa função ficaria fácil. Ah, não, porque você já filtrou. Mas aí a sugestão que eu ia dar era que a gente pudesse analisar também outras... Os óbitos, por exemplo, né? Os óbitos. Se isso fosse um parâmetro, né? Numa segunda função, ou número de casos confirmados por habitante. Porque, assim, uma das coisas que se fala da Covid é que o número de casos confirmados nem sempre é a comparação melhor. Por quê? Porque cada estado ele tem uma taxa de testagem diferente. Então, às vezes, ele mostra muitos casos confirmados porque fez muitos testes. E outro estado pode ser que, efetivamente, na real, ele tenha muitos dados, ou muitos casos, mas confirmados, só que, como não foi feito muito teste, eles não estarem sabendo. Mas os óbitos já é um pouco diferente. O óbito é um dado mais confiável, porque quando há o óbito, normalmente eles testam. Uma das prioridades é testar quem teve óbito. Então, termina que é um número real, é mais fácil de você comparar entre os estados, já que não depende muito da taxa de testagem em geral, né? Aqui, Lívia, no parâmetro da função mesmo, na situação, você pode colocar se é confirmados ou se é mortes. Mas eu entendi o que você queria dizer, tipo, para um trabalho futuro, pegar de acordo com o número de habitantes, aquela própria coluna que o dataset dá, né? Isso, um outro filtro, né? Dentro dessa função poderia ser a coluna que vai ser retornada. Aí, com o Paulo. Aqui dá para ver, por exemplo, o número de mortes. Ó. Aqui dá para plotar também. Essa é legal, essa análise. Bem legal. A outra também. Que é do número de mortes. Acho que, por enquanto, é isso. Ótimo. Nosso tempo também, você foi preciso. Vou ter aula agora, 1h30 ainda. Eita, é mesmo? Foi muito bom. Então, foi ótimo. Parabéns. Excelente apresentação. Muito didático. Os exemplos excelentes. Parabéns mesmo. Obrigado. Gente, agradecemos a presença de todos. Obrigado. Convidem outras pessoas. Eu acho, assim, às vezes um desperdício, né? Assim, não que seja um desperdício, não é, mas poderíamos estar beneficiando mais pessoas, né? Mas acho que com o link, Regis, de repente, aí eu não sei se a gente poderia divulgar. Pode. Quando estiver perto. Na verdade, o grupo é aberto, né? Quem quiser participar, pode estar participando. É que às vezes se a gente colocar na rede social, alguém que não está nem no grupo, de repente pode entrar. E bagunçar, né? Sendo uma forma aberta. Não, eu digo assim, da outra forma, eu vou tentar, a gente pode divulgar mais, porque não tem perigo de, assim, quem está assistindo só faz assistir, não tem como, eu digo, interagir, né? Ah, sim, legal. Ok. Ou você pode talvez selecionar, né, quem
A gente fica com 2 links. É um link para entrar aqui, como a gente está, e o outro link é o link aberto, né? Para quem quiser assistir somente. Legal. Beleza. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Ítalo.